Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um PICast Master Talk by Pironte Advogados. Hoje um episódio muito especial, estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas tão especiais. Ao meu lado aqui o Rafael Lovato, meu sócio área de contencioso e empresarial do escritório. E esses convidados maravilhosos que a gente trouxe hoje para bater um papo com a gente sobre um tema que eu particularmente gosto muito, porque tem a ver com a minha história familiar também, tem a ver com a minha vida, então eu estou muito feliz de estar aqui com o Eli Germano, com o José Bento Germano, da Sementes Mutuca, que vão estar aqui hoje batendo um papo com a gente sobre esse segmento e principalmente acho que a gente quer falar sobre história, sobre a evolução. E eu acho que a Sementes Mutuca, ela tem muito a ver com isso, é um retrato da evolução do agro no Brasil. O Brasil é um país, que é benchmark mundial aí no agro, e eu acho que a história de vocês tem muito a ver com isso, começa lá atrás e vem evoluindo, e hoje a gente fala de um modelo de indústria dentro do agro, algo extremamente profissional, extremamente bem organizado, com sistemática, com processos, com certificações, e eu acho que é isso que a gente queria explorar aqui hoje. A gente sempre começa essa dinâmica aqui, batendo um papo, falando um pouquinho sobre a história. E a partir dessa história de vocês, a gente vai tentando desenvolver aí alguns conceitos importantes e principalmente, por óbvio, a gente vai falar um pouco do relacionamento, também com o direito, com a parte jurídica, que a gente vai trazer um pouco dentro desse contexto. Então, eu queria começar com ele falando um pouquinho sobre a história da Sementes Mutuca, sobre a tua história. Acho que é bem importante a gente começar com essa contextualização. Maravilha. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês aqui. Tomara que a gente consiga esclarecer tudo o que for preciso. Mas, a nossa história começa com o meu avô materno, que nos anos 40 ele adquiriu essa propriedade onde a gente explora hoje. Outras propriedades também que vieram a ser nossas eram dos meus bisavós. Minha avózinha, que era esposa desse avô materno, nasceu lá na Fazenda Lagoa em 1903. Então eu imagino que eles deviam estar desde 1880, quem sabe 1870, eles já tinham essa fazenda lá. E pela história que me foi contada, meu avô casou e esse meu bisavô, que era o sogro, disse que era uma pessoa muito boa, ajudou eles bastante no começo. Eles lidavam com boi, nessa época não tinha agricultura, não tinha nada, era alguma coisa de milho, alguma roça caseira, porque criava-se de tudo, Tinha porco, galinha, ganso, gato. Eles tinham inclusive uma miquilina, era uma macaca que tinha lá junto com eles. Minha mãe tem foto com bicho, viadinho, coisa tal que eles criavam. Então era uma coisa bem natural mesmo, mas é coisa das antigas. E depois ele começou a trazer boi do Mato Grosso, engordar aqui, vendia aqui que o preço era melhor, enfim, foi progredindo nesse sentido. Nos anos 40 foi que ele adquiriu a Fazenda Mutuca, que é essa que nós exploramos hoje em dia. Ele começou tudo com boi, lá era tudo campo nativo, era campo. Tinham capões no meio desses campos, nos quais hoje é reserva legal, nunca foi explorado nada, a gente nunca derrubou nada, porque apesar de meu avô ser madeireiro nessa época, ele tinha serraria e coisa lá no norte do Paraná, ali na fazenda ele nunca deixava explorar nada, senão o que a gente tem aqui, isso aqui vai ficar suficiente para criar os bois que eu preciso, enfim, ele já veio com essa mentalidade de não exploração. E nos anos 70, até então, foi boi, era tudo boi, mas era um sistema meio sem tecnologia, nenhuma tecnologia, e era o que tinha. Era o pasto, não se plantava nada, não se cultivava nada. E ali eram os vermífugos, eram as vacinas,
era o sal no coxo e era o que tinha. Não tinha outra coisa. Coragem. Coragem. E depois, assim, foi até então, até nos anos 70, em 71, meu pai começou. Muito incentivado pelo nosso vizinho, o Dr. Ciro, que é compadre dele. Foi uma pessoa que ajudou ele sempre lá. E com ele não sabia nada, ele era advogado, não entendia nada do agro. E com esse suporte do tio Ciro, que era engenheiro civil, também não sabia nada do agro, mas tinha uma certa experiência, porque ele já tinha começado 2 anos antes. E daí ele começou, nesse primeiro ano, conversou com meu avô lá, que se eles ficavam sócios, ele não quis. Minha mãe, que era filha, disse que deu, graças a Deus que papai não quis ser teu sócio, que se ia só se incomodar. Mas era o jeitão dos mais velhos, né, na época. E ele começou a abrir, eles pegue uma área aí, pegou 100 hectares ali e abriu. Plantou no primeiro ano, plantou arroz, graças a Deus foi bem sucedido. E daí então foi de pouco em pouco pegando as coisas, progredindo. Não tinha nada, né? Você não tinha maquinário, você não tinha produtos, você não tinha variedades, você não tinha genética. Era coragem mesmo. Estava desbravando terra nova. Né? E assim, sem estrutura nenhuma, porque tinha uma propriedade grande, não tinha dinheiro. Vai fazer o quê? Vai fazer o que der. Pegou um cantinho, o tio Ciro apresentou ele no banco, ajudou ele em avalizar as coisas para ele, mas lá comprou um trator, uma calcareadeira, um pulverizador, eram coisas mínimas que ele tinha que ter para fazer. E assim começou, devagarinho. Graças a Deus teve sucesso, né, porque foi uma situação que acabou sendo muito melhor na época que o boi. Eu não me lembro de valores, coisas assim, mas a questão de retorno era bastante diferente. Então ele se animou bastante, porque ele não sabia fazer, não tinha dinheiro para fazer, e graças a Deus deu certo, porque conseguiu pagar os empréstimos, não ficou devendo, daí foi o segundo ano, conseguiu quitar, daí o terceiro ano, enfim, foi progredindo devagarinho, foi abrindo devagarinho também, porque não tinha recurso. E em 83 eu me formei e fui para lá. Eu me lembro, ele tinha perto de 400 hectares aberto, né? E em 84, a gente foi fim de 83... A tua formação é... Eu sou engenheiro agrônomo. Legal. Eu fiz na Federal, em 78 eu entrei, em 83 já tinha completado o curso e ajudei a plantar o verão de 83 para 84. E daí eu estava já formado, não tinha outra coisa para fazer, fui lá ajudar meu pai, e a gente foi devagarinho, progredindo, foi aumentando, foi abrindo, daí as coisas... Vamos dizer, dentro da parte técnica, alguma coisa melhorou com o meu conhecimento, apesar de que o mercado agrícola, você não tinha hoje as opções e os recursos que você tem hoje, né? Não tinha genética, não tinha plantadeira, não tinha essas coisas, mas era tudo do plantio convencional. Logo, nessa época da minha formação, os holandeses ali de Carambeí, coisa e tal, trouxeram a tecnologia nova do plantio direto, né? E é uma coisa que realmente foi muito viável para o país e garantiu grande parte de hoje das nossas produções, de não erosões, enfim, de um monte de coisa de preservação de solo, foi com o plantio direto. Então, isso avançou, daí foi para a indústria de maquinário, que ela foi se especializar em fazer algo que cortasse aquela palha, que botasse a semente dentro do solo, vamos dizer, que tivesse sucesso naquilo que estava sendo novo, que não tinha como fazer. Daí vieram os herbicidas, vieram, depois mais para frente veio a genética, com materiais diferenciados para localidades diferentes, com ciclos diferentes, com potenciais de produtividade diferentes. E isso foi uma consequência de evolução. Mas foi assim que correu. Hoje a gente consegue fazer... Nós temos perto de 3.000 hectares que a gente planta. Agora, isso em inverno e verão. E
dobra, né? E ainda, pelo fato de nós estarmos numa região abençoada lá de clima e relevo, nós estamos a quase 1.000 metros de altura, 970. Isso nos dá, tecnicamente, uma capacidade muito boa de produção de milho, feijão, soja e trigo, cultura de verão e de inverno. E dentro dessa composição toda nossa de rotação de cultura, que é uma prática que, além do plantio direto, é uma prática que não pode ser deixada de se pensar sempre, é na rotação de cultura. Por quê? Você vai reciclar nutrientes, vai ter um monte de benefícios, né? Vai explorar camadas de solo diferentes, potenciais de micro e macronutrientes diferentes, em potenciais diferentes, que realmente te dá uma condição de sustentabilidade, isso tudo. Porque, afinal de contas, lá no passado, vocês, puxa vida, eu estou fazendo uma coisa que já vem de meu bisavô, vem do meu avô, eu estou inventando alguma coisa, meu pai inventou uma coisa diferente, e tem sido uma condição de vida para a família, isso aí. Então veio a condição de disputa, eu não posso falhar, eu tenho que dar uma direção certa nisso aí, e tem uma coisa que é necessário de fazer para outras gerações. Então, assim, dentro do pensamento dessa sustentabilidade, foi que veio o planejamento para que houvesse essa sustentabilidade. Então, né, era a questão do plantio direto, das rotações, enfim. E para completar hoje, como a gente consegue fazer essas rotações, existe genética, tem precocidade, tem tem várias culturas. Nós conseguimos fazer em perto de quase 1.000 hectares da propriedade. 1.000 hectares daí. A gente consegue fazer 2 culturas de verão e uma de inverno. Legal. E a gente trabalha também com produção de semente. E a gente representa uma empresa de trigo, a UR Sementes, que nós fazemos multiplicação para eles. A gente não faz a polinização de materiais, vamos dizer, de criação de materiais novos, não. Eles criam lá e depois nos trazem para multiplicar. Perfeito. E as coisas novas que saem lá da mutuca. Então, materiais novos, hoje em dia, que está saindo, que depois, se é um produto bom, experimenta-se nas cooperativas, nas revendas, em vários locais, nas quais a gente produz para eles e eles vendem para a Coamo, para a Cevale, para as várias cooperativas, para disseminar isso aí, o potencial do material. Né? Então, a gente consegue, com isso, também fazer em algum 350 hectares, que é essa repartição, fazer 2 culturas de trigo e 2 culturas de inverno e uma cultura de verão. Então, a gente tem várias opções dentro do contexto nosso para nos gerar renda, fazer o plantio direto, fazer a rotação de cultura, mas também não deixar de pensar na parte de comercial. Perfeito. A gente não pode ser hipócrita de dizer que eu faço tudo natural, o mais que eu posso, mas se eu não ganhar dinheiro, eu não faço. Sim. Né? Se não houver condição de ter remuneração, não adianta fazer. Fazer para bonito, quebra. Então, vamos dizer, a gente vem vindo nesse embalo desde essa época que eu me formei. Antes até disso, de eu ter vindo, em 84, meu pai já começou a fazer semente. Ele já entrou no Ministério da Cultura, já se credenciou tudo, e na época que eu entrei já se fazia isso. Então, eu acabei virando o agrônomo responsável da empresa, e nós fui atrás de mais gente, empresas diferentes, que pudessem compor a nossa estrutura e fazer com que o que a gente tinha para poder prestar um serviço fosse ocupado, né? E isso ajuda na remuneração, a estrutura da fazenda, enfim, é todo um contexto que valeu a pena ter apostado nisso aí. Eu acho muito legal a fala do Eli em relação à sustentabilidade. A gente consegue linkar a sustentabilidade da operação com a sustentabilidade do negócio. Do negócio, né? exatamente. Então, assim, você contando a história, né, você sai de uma
né, vamos pegar lá dos seus avós, da subsistência, né, então de uma operação de fato que é muito pequena, que você, né, depois trabalha quase com uma monocultura, né, e dali você encontra a sustentabilidade nessa diversidade, né, e justamente em poder trabalhar de maneira cíclica, né, e cada vez mais profissional, cada vez com mais processo, né, e na medida em que os anos foram passando, o negócio de vocês diversifica. Né? Então você passa não só a trabalhar com a entrega do produto final, você entrega ele em várias etapas. Né? Então você entrega ele como semente, você entrega ele como produto final, você entrega ele, né, nas várias etapas. Eu acho que esse tipo de reflexo ele acaba sendo muito interessante, né? Até para a evolução que a gente vê hoje em relação ao próprio tema. Né? Então é sempre interessante a gente ver, né, como que nos últimos anos a gente teve cada vez mais um aperfeiçoamento em relação a a busca por esse ciclo sustentável. Né? Então, em que você vai sempre poder continuar trabalhando aquela terra de maneira mais eficiente, de maneira mais produtiva. Veja, o pai sempre coloca isso, o patrimônio é o mesmo, cara. A fazenda é o mesmo chão. Sim, que está lá, e olha o que mudou. Sim. Olha que condição de retorno, principalmente a condição de retorno. E assim, nessa da questão da sustentabilidade, um fator que a gente tem a semente, que para agregar valor, tem outras coisas que não são comuns a todos os agricultores do país, mas a produtividade, se eu não tiver a condição de sustentabilidade, isso eu não consigo manter. Sim. E se eu for produzindo cada vez menos, uma hora eu paro, ou uma hora eu quebro. Então, e para haver uma condição de retorno disso do solo, é muito lento. Então, hoje, fazem 43 anos que eu estou investindo no solo. Fazem alguns anos já que eu estou tendo muito retorno disso, do quê? Nas intempéries. Então, quando tem chuva demais, eu tenho um solo que consegue absorver essa água e guardar essa água. Com matéria orgânica, com macro, microporo, enfim, um contexto de estrutura de solo que me dá essa condição. E nas épocas de seca, assim, um solo corrigido, hoje eu tenho livre de alumínio, 1,80 m, 2 metros de fundura, livre de tudo. Então, eu numa seca, dou condições ao vegetal que ele progrida com essa raiz e vá mais profundo, explorar lugares diferentes, nutrientes diferentes e água. Então, vamos dizer, a possibilidade de frustração numa seca, num excesso de chuva, coisa e tal, existe, você contorna muito, muito isso e acaba, vamos dizer, não tendo um sucesso, mas você não vai na lama. É importante ter sustentabilidade disso aí. Bem legal. E assim, esse é o primeiro episódio da história do podcast que a gente tem pai e filho aqui. Então, acho é legal, eu quero puxar essa ideia, porque a gente está falando aqui também de um processo de transição de gestão. Certo. Tá? Bom, eu acabei conhecendo o José Bento por conta do nosso projeto de LGPD, então pensa assim... José Bento é meu avô, pode chamar de Zé mesmo. O Zé. Então eu conheci o Zé quando a gente começou o processo de adequação às sementes Mutuca aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você vai imaginar, né, que uma fazenda, que um negócio agro tinha essa preocupação, né? Quando a gente começou esse processo da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente começou em grandes empresas, em grandes corporações, pessoal que, né, que e-commerce, pessoal que tem aí um processo super complexo de adequação, mas a gente viu uma grande preocupação de vocês com esse processo, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, Zé, né, dentro desse contexto de profissionalização, desse contexto de gestão, né, desse negócio. Né, processo de ISO, etc. e tal, mas com esse viés, né, da gente falar dessa modernização, dessa capacitação, né, e eu queria falar um pouquinho também de time, né, falar de como que vocês se preocupam com time, com construção de time, com construção de legado dentro desse contexto. Legal. Bom, eu me formei em agronomia em 2016. E na época vivi um dilema aí se eu ia fazer uma pós fora, se ia para a Austrália ficar 1 ano e meio, ou se eu já ia trabalhar na fazenda, e eu fiquei na dúvida. Eu preciso ficar tempo suficiente para conhecer o processo
e que a minha experiência fora seja rica, né, no sentido que eu entenda realmente o que está acontecendo para eu saber o que eu vou trazer, o que se aplica, o que não se aplica. E eu não posso ficar muito tempo que o processo comece a depender de mim e eu não posso falar para os caras, tô indo embora um ano e meio aí, depois eu volto, né? Fiquei 1 ano e meio trabalhando na Mutuca, junto com o pai lá, ainda o meu tio, que não era irmão do pai, é cunhado do pai. Era vivo ainda, ele já é falecido, mas sim, ele tocava, o Tom 11. Sim. Ele, né, toda a parte aí de sistema de gestão, toda a certificação ISO, né, a parte de informatização na época, que, né, anos 80 não tinha nada, o pai não entendia de computador, talvez um pouco menos do que ele não entende hoje, mas, né, foi ele que deu essa alavancada no negócio, assim, nesse sentido. E eu fiquei meio de pupilo dele na época, né, para realmente pegar essa visão mais gerencial do negócio, porque eu sabia que se eu ficasse no operacional, que é uma parte que eu curto muito, a parte de campo, realmente, que é o que se aprende mais na agronomia lá e tudo, mas eu ficar lá no campo direto no operacional com os caras, eu ia aprender o que tem para aprender lá, né? Então eu acabei ficando mais pelo escritório mesmo. E nesse ano e meio eu consegui absorver o que eu consegui, né? Não foi, eu gostaria de ter ficado mais, mas eu estava nesse dilema, então eu falei, então beleza, acho que, né, metade de 2017 eu fui para começo de 2017, metade de 2017 eu fui para a Austrália, fui fazer uma pós em agribusiness. Eu achei que eu fiz na PUC aqui, e nada contra a PUC, uma excelente instituição, gostei muito de ter me formado lá, mas eu achei que o curso faltou um pouquinho essa parte mais gerencial, né? Mais de business, mais de negócio. Exatamente. Então fui atrás de alguma coisa desse tipo. E, cara, 1 ano e meio na Austrália, né? Puta experiência, foi muito legal, valeu muito a pena. E voltei e caí meio de paraquedas, porque, cara, na volta o meu tio já começou a meio sinalizar meio doente e tudo. Câncer de pâncreas, então o troço meio imediato, assim. E, cara, correria para estar acompanhando ele ali, para estar ajudando. Daí já entrou o processo da LGPD, né? Porque, inclusive, eu acho que esse tipo de... Eu me lembro na época também, eu não me lembro qual foi o advogado que veio conversar comigo, que estava atendendo a gente. Ele falou, cara, eu nunca imaginei que uma fazenda ia ir atrás de adequar para a LGPD. Sim. Né? Mas eu acho que o fato da gente estar... né, a ISO abriu muitas portas para a gente. Né? Não só no sentido, vamos dizer, comercial, para com imagem da empresa, de cooperativas, e empresas como Bayer, BASF virem para a região e falar, quem que são os caras? Cooperativas indicaram a Mutuca porque era exemplo de modelo de gestão, por causa da certificação ISO, que, né, a Mutuca foi a primeira fazenda certificada ISO na época. A gente começou em 2003, foi? 2002, 2003, acho que foi na parte da pecuária, que foi o meu projeto piloto que a gente fez, depois expandiu. Faz 22 anos já, é isso aí mesmo. E, né, a LGPD foi sacada de um auditor nosso que falou, tá para sair um negócio desse tipo aqui, vamos dar uma olhadinha lá, ver como é que é e tal. E isso, né, acendeu uma luz, porque a gente sabe que esse cara é cobrão, já faz tempo lá, já, o Zé Leildo. Ele vai na auditoria, faz auditoria no ano, e no ano seguinte ele veio perguntar, aquele negócio que eu falei para vocês lá. Né? Ele deu a dica. Então, cara, né, um dos exemplos aí de coisas que realmente nos possibilitou estar organizado. Né? As pessoas lá dentro, acho que construção de cultura, essa é a maior... Né, eu ouso discordar do pai quando ele diz que o solo é o nosso bem mais precioso. E, de fato, sustentabilidade do negócio está no solo, é o substrato da agricultura. E se você não tiver um troço que te retorne o quanto você está investindo, que hoje é muita grana enterrada lá, cara. Sim. Se não tiver retorno disso aí, você tá na merda. Não adianta querer forçar a barra, porque você não vai conseguir extrair de volta aquilo lá. Então é uma construção a longo prazo, é isso que as pessoas precisam entender, que realmente o troço é a longo prazo, né? Mas, né, o ponto que eu queria chegar é que não, né, o solo é importante, mas a cultura que esses caras deixaram, cara, meu Deus, eu faço hoje as coisas com o pé nas costas, porque eu não sei o que é uma empresa com uma cultura bagunçada, gente viciada, ilhas de poder, essas coisas, cara, não existe. É muito louco, porque realmente, né, voltando ao tema da sustentabilidade, eu gosto de dizer que a sustentabilidade não tem mais tanto a ver com ser verde, tem mais a ver com ser transparente. Né? Com certeza. Então, realmente entender que, cara, o time é aquele ali, vamos dar um jeito de fazer o troço dar certo para todo mundo, né? Não vamos ficar se empatando aqui, porque tá todo mundo no mesmo objetivo.
Investir no time, De fato, de fato. Sim. A gente ter coragem foi, para isso. participa junto ali, a gente gosta de investir em pessoas que sabem aproveitar as oportunidades, né? Hoje o nosso gerente agrícola é um cara mor da fazenda, entrou puxando lenha no secador. Entrou com, sei lá, 14, 15 anos. 17 anos ele foi com o pai dele trabalhar lá com o vô Zeca. E ele era menino, foi com 17 anos, e na época lá todo mundo trabalhava, né, para ajudar a família. E ele foi, na época, começou como alimentador da fornalha, no secador. Hoje é meu gerente. É agrônomo, fiz ele estudar, disse, não, eu te ajudo, te faço, mas ele tem um cabedal enorme, cara, porque ele foi braço direito do nosso administrador muitos anos. E fazia de tudo. Tudo ele aprendeu. Tanto que quando o nosso administrador saiu, ele sentou comigo e disse assim, seu Eli, vai arrumar alguém para fazer? Eu disse, olha, precisou ter gente. Ele disse, olha, mas você tem capacidade, Herculano? Eu disse, olha, eu posso tentar. Só então vamos fazer nossos planejamentos, vamos continuar fazendo o que a gente fazia com a outra pessoa e vamos fazer. Ah, não deu outra. Foi embora. Tá aí. Se formou ano passado, Ele e um outro menino que ajuda ele no campo, que é o braço direito dele do campo, o Robertinho, fiz ele estudar também. Disse, não, estudem que vai valer a pena, coisa e tal, eu ajudo. Né? Então, vamos dizer, é gente que mora lá, nasceu com a evolução nossa lá também, e acho que isso é muito importante. Muito importante se ter um time coeso e mais antigo, sabendo de como a gente como a fazenda lida, né, o pensamento da gente que administra, é muito interessante, muito bacana. O que é legal é ver que quando você trabalha com gestão, né, você está fazendo investimento, né, a fazenda ela tem muito investimento, mas principalmente investimento em pessoas. Né? Isso aí. Quando você decide desenvolver, né, um curso no exterior, quando você investe, né, em quem está contigo há bastante tempo, que sabe que vai propagar essa cultura, Exato. mas não só propagar, mas você, né, permite a ele, né, adquirir novos conhecimentos e passar a interagir com a operação de uma maneira diferente, né, isso é gestão. E isso é que a gente pensa também, de que isso vá para frente. Se treinando alguém que tem uma vontade de aprender, ele aprendendo algo, ou se compatibilizando com esquemas dentro da empresa, ele pode levar isso para dentro de casa, ajuda com os filhos, com a esposa, enfim. É um contexto que a gente sabe que existe uma melhoria. Sim. Melhorando a pessoa, ela vai conseguir passar e transmitir isso para frente. Quando a gente pensa, né, eu particularmente quando penso em agro, automaticamente na minha cabeça vem família, né? Porque a minha família, né, vem dessa né, meu avô se formou na primeira turma de agronomia da Federal do Paraná. Ah, que louco. Meu avô, pai do meu pai. E ele não é daqui, ele veio, a história da minha família aqui começa por conta disso, porque meu avô veio do interior de São Paulo para cá, para estudar agronomia na Federal aqui, conheceu a minha avó aqui, então a nossa família começa com essa história, né? Meu avô era proeminentemente pecuarista, trabalhou sempre com gado, e hoje meu tio, que é quem toca ali as fazendas da família, trabalha com agricultura, trabalha com soja e com outras frentes, mas via de regra, quando a gente pensa no agricultor, a gente pensa numa família que trabalha junto, que cresce junto, que forma uma cultura, e essa cultura dessa família ela se propaga para os colaboradores, para os funcionários, que acabam, né, tendo... Quando a gente fala em empresa, a gente fala muito nessa questão do sentimento de dono. Quando a gente fala lá no escritório, né? Eu tenho o sentimento de dono, o Rafa tem, o Pironte, nosso time todo, né? A gente tenta trazer para eles esse sentimento de dono para que eles sintam a dor junto com a gente e façam o nosso negócio crescer junto com eles. Então, esse sentimento de dono dentro do agro, ele
ele faz mais parte até do dia a dia. Por quê? Porque, via de regra, o pessoal mora lá na fazenda, né? Convive diariamente, acorda junto, dorme junto, vive junto. Então, é muito intenso a vida dentro, né, do agro. Diferente da gente que chega às 8 da manhã no escritório, vai embora às 6 da tarde, a vida lá é muito mais intensa, porque se mora lá, se vive lá. Então, essa construção da cultura, ela é extremamente relevante e importante, porque sem essa cultura você não vai construir o legado lá para frente, né? O Zé precisa dessa cultura para continuar o negócio, né? E o filho do Zé lá na frente vai precisar entender como é essa cultura para estar lá, né? Eu falo, né? Se eu não fosse advogado, provavelmente eu seria agrônomo, né? Eu provavelmente teria ido para o negócio da família, né? Porque eu amo, porque eu gosto, eu acho que é muito legal você ter essa sensação de que você produz algo que vai parar na mesa dos outros, né? Que alimenta o povo, e o agro é o grande motor do nosso país hoje, né? É o grande negócio do nosso país. Então, é muito legal a gente estar batendo esse papo aqui e falando, né, em relação ao paralelo que a gente tem com o conceito de gestão, porque a gente, dentro do escritório, nós somos um escritório de advocacia, mas nós não somos um escritório de advocacia tradicional, né? A gente, você vê, a nossa atuação contenciosa, que o Rafa conduz lá com maestria dentro do escritório, ela é uma atuação contenciosa estratégica, que a gente chama. Então a gente tem esse posicionamento muito estratégico, que é, primeiro, o Rafa tem não só o contencioso, ele também é o nosso gestor da área empresarial, e ali ele presta consultoria com o propósito de fazer com que o cliente não chegue no contencioso, não precise brigar, porque com uma briga judicial a gente sabe que todo mundo perde. É verdade. Todo mundo que participou. Todo mundo perde. Né? No final das contas, por mais vamos lá, entrei com uma ação para vocês, daqui 15 anos eu ganhei essa ação. Se a gente for fazer conta mesmo de tudo que você gastou no caminho, todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu nessa história. A outra parte perdeu, etc. Então a gente tem essa visão do contencioso estratégico, aquele contencioso para quando o cliente de fato precisa, né? Que não tem para onde fugir. Você sabe quais brigas você vai comprar. Exatamente, né? Exatamente. Mas por trás de tudo isso, a gente tem outras áreas dentro do escritório, que é o compliance, que é a área de proteção de dados, que vocês são, né, são nossos clientes lá, a nossa área de planejamento sucessório, dessa transição de sucessão. A gente tem uma área de societário, que também tem super a ver com agro. Vou comprar uma fazenda nova, vou comprar uma área nova, vou montar um novo negócio. Então, aqui eu enxergo bastante sinergia entre os nossos negócios, né? Aqui é onde a gente consegue olhar e trabalhar junto. Mas eu acho que é muito legal ver vocês, e me inspira muito olhar para vocês e ver que um negócio familiar está passando por um processo de profissionalização. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho isso, que a gente falasse um pouquinho disso, desse processo de profissionalização da gestão, né? Por que vocês pensaram em ISO 9001? Por que vocês pensaram né, em trazer melhores práticas de mercado, né, lá de fora para dentro do contexto do negócio de vocês, né? Além dessa questão da sustentabilidade, do legado, da performance, mas existe exigência mercadológica também. Vocês falaram de Bayer, BASF. Como é que foi esse processo, né, de vocês chegarem, ter o clique e olhar e falar assim, peraí, eu preciso ter processo desenhado aqui, né? Eu preciso ter fluxo implementado para poder treinar minha equipe, para, se eu precisar substituir ali alguém, eu já tenho os papéis prontos ali para desenvolver essa pessoa dentro desse contexto. Como é que é essa visão? Tá? Bom, isso começou, vamos dizer, eu não vou te mentir, eu não sou iluminado, nada, mas foram coisas que foram percebidas, de alguma forma, por mim, no decorrer dos anos. A primeira coisa que eu pensei, disse, puxa vida, se eu não me profissionalizar, eu não vou melhorar. Para melhorar, eu preciso me profissionalizar, eu não posso ficar que nem o meu avô, ou que nem o meu pai, que era o começo. Eles não eram profissionais porque era o começo. Meu avô não tinha porque não tinha espaço. Meu pai começou numa era, mas era pequeno. Então, primeiro tinha que o quê? Tentar conseguir plantar, né? Depois, com o passar do tempo, as coisas foram aumentando, foram melhorando. Bom, quais os passos que eu preciso me preparar para quando a gente aumentar? Ou do que eu posso fazer mais, além de técnica agronômica, para que o nosso negócio seja promissor? Eu sempre pensei muito nas pessoas também lá, na parte social. Hoje nós somos mais de 100 pessoas. Nós temos também, além da agricultura e da parte de sementes, nós temos também a parte floresta. A gente explora resina.
Então tem bastante gente, nós somos mais de 100 pessoas. E a gente sabe que, puxa vida, quer queira, quer não, a gente participa da vida dessas pessoas. É a mutuca que acaba dando condição de que os sonhos deles possam ser realizados, né? E eu sempre pensei que se você não tiver consciência de que os sonhos deles são iguais aos teus e você não puder proporcionar com que aquilo se realize, eles vão procurar outro para fazer, né? Então eles dentro desse pensamento que puxa, eu preciso ter uma condição minha para poder dar, e para poder fazer isso só melhorando. E a primeira coisa que deu certo foi nos organizarmos. Daí veio a questão do ISO. Tá. Então o meu cunhado, que foi isso, vamos dizer, foi uma coisa em conjunto, mas ele encabeçou. Ele foi o responsável de que hoje a gente foi ele, né? Então começamos com a pecuária, que era uma coisa pequena. Puta, vamos experienciar, não sabemos o que a gente vai ter que fazer. E começamos com uma coisa pequena, coisa e tal, papai. A gente foi vendo realmente o mico que era, que não é uma coisa simples. Então daí nós conseguimos acabar isto na pecuária, e daí, puxa vida, vamos fazer na agricultura. Tá, mas como? Bom, então vamos fazer em partes. Primeiro começamos com a parte da UBS, que é a Unidade de Beneficiamento de Sementes. Botar regras, enfim, legalizar todo o processo. Depois, puxa, vamos então para a colheita, vamos para o plantio. E de pouco em pouco, em setores, a gente foi de pouco em pouco arrumando, e estamos aí há 22 anos nisso aí. E eu enxergo que foi essa profissionalização, essa organização, que nos deu vitrine para sermos escolhidos por uma BASF e por uma Bayer, pela Biotrigo na época, que era uma empresa de trigo, com a OR Melhoramentos, que nós daí só ficamos multiplicando com eles. Enfim, eu enxergo que foi essa oportunidade que nós demos a nós mesmos de mostrar para o mercado que a gente tinha possibilidade, e nós não fomos, na verdade, atrás de ninguém. Foram, graças a Deus, eles que bateram na nossa porta, perguntando se podia fazer um certo tipo de trabalho, coisa e tal. A gente encarou o desafio e fomos atrás, e hoje a gente faz semente de soja, semente de trigo, trabalha com BASF, com Bayer, num modelo verticalizado, que eu faço a semente deles, na embalagem deles, dentro do processo deles, a variedade deles, tudo deles, eu presto um serviço para a BASF e para a Bayer. E eu tenho a nossa licenciada, que são empresas que criaram materiais genéticos. No caso, eles nos dão o licenciamento para multiplicação e para venda, nós pagamos royalties desta tecnologia para eles, e como eles também usam as tecnologias da Bayer, né? Nós pagamos royalties para a Bayer também. Então, hoje existe uma troca disso aí. E, vamos dizer, foi mais desse jeito que a coisa rolou. Show. E veja, acho que hoje o negócio não estaria onde está se não tivesse visão de processo, porque não é para amador, cara. Agricultura sem fazer semente já não é para amador. Esqueça, cara. Você vai levar um pau e fazer semente e muito mais. Pior ainda, né? sim. Nível de exigência, de performance, né? Demais. Você não precisa ter uma ISO. Mas o mínimo de processo desenhado, de entendimento ali do que é o que é uma falha no teu processo. Explica para o pessoal que está assistindo, Zé, a diferença de você produzir semente e de você produzir a soja que vai para processar, que é aquela soja... Pro grão. Isso, pro grão, né? Via de regra, grão é para comer e soja é para plantar. Perfeito. Né? É a mesma coisa, né? A planta de soja ou de trigo se colhe, se tira ali o material de reprodução, que é o grão, se você for destinar ele para alimentação humana ou animal. Mas você pode, se credenciar no Ministério da Agricultura, passar por uma puta de uma buroca lá, inscrever campos e tudo mais, uma sequência de coisas assim, de legislação que você precisa respeitar para que aquele lote ali que você colocou dentro de um saco, você pegou aquele grão,
você secou para ele não umedecer dentro de um silo, você tirou as palhinhas, você tirou as pedrinhas e tudo mais, e daí você vai colocar ele dentro de um saco. E aquilo ali você vai chamar de semente, porque você vai vender isso para outros produtores plantarem, colherem aquilo que eles plantaram para produzir grãos. Exatamente. Perfeito. Mas vamos dizer como se fosse um canil com pedigree ou não. Sabe? É praticamente a mesma coisa, mas os processos eles devem ter material de origem, ter rastreabilidade e até o produto final. Então a soja que eu estou vendendo para o mercado, ela foi comprada de um outro produtor de semente, ou era minha mesmo, que foi inscrito o campo no Ministério da Agricultura, foi totalmente fiscalizado, não só por nós, mas pelo Ministério também. É todo um processo que no fim da coisa você sabe o teu lote, para quem foi, e se o cara quiser saber de onde veio, você consegue rastrear tudo e vir até o fim, saber de que talhão saiu, de como foi o dia que colheu, enfim. Tem um processo depois de qualificação disso aí, que são laboratórios credenciados pelo Ministério, que dão ou está dentro ou está fora. Padrões mínimos de qualidade, de germinação, de vigor. Limpeza, enfim. É um contexto, uma regra que você tem que estar dentro para que você seja permitido de vender aquele lote como semente no mercado. Porque se isso não existir, você está infringindo a lei, você está fazendo algo errado, e se te pegarem, você vai preso. Que é a pirataria. É a pirataria. É a pirataria que existe. O pessoal, a pirataria é bem isso mesmo. Exatamente isso. É vender cachorro sem pedigree no mercado, que não é permitido. Legal. Bom, aí eu queria vir para um assunto, acho que tem a ver aqui com o Rafa também. O Rafa também tem uma relação familiar, né? Teu pai trabalhou numa grande empresa de implemento e maquinário agrícola, né? Bem famosa, gigante, multinacional. Legal. E daí eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da tecnologia dentro do contexto do agro, que, né? Falou, poxa, lá atrás a máquina de plantio direto, eu lembro quando chegou a primeira máquina de plantio direto na nossa fazenda, lá era um negócio, um extraterrestre. Falei, pô, não precisa arar, não precisa, né, trabalhar o solo, vai plantar direto, como é, né? Então, a importância da tecnologia dentro desse contexto. E eu queria também, né, eu acompanho a Sementes Mutuca, como eu falei no Instagram, acompanho, né, curto tudo que vocês colocam lá, e eu vi você falando um tempo atrás sobre ESG. Então, eu queria que o Eli falasse um pouquinho sobre essa parte de tecnologia, da importância da construção da tecnologia, e a gente explorar um pouquinho também desse contexto de ESG dentro do conceito do agro. Bom, como eu te falei, no começo não tinha nada. Não tinha a tal da genética, você não tinha material, você não tinha maquinário para fazer aquilo, e muito menos produtos, né, de químicos para você fazer. E hoje as você tem colheitadeira que colhe sozinha, sem operador. Exato. Trator que faz. O cara está sentado em cima, senão ela desliga por questão de segurança. Sim, mas o Grade Control que faz todo o processo, né? E é incrível mesmo, porque às vezes o cara está lá dentro e ele está só esperando o computador. Ele faz a volta sozinho, ele entra no mesmo lugar, a linha fica com a mesma distância da última plantadeirada. É muito, com muito interessante. Tudo. E ainda, né? Uma tecnologia que é feita hoje para o mercado brasileiro. Né? A gente tem hoje um dos pós mais finos do mundo aqui. Né? Você trazer essas tecnologias de outros países e usar aqui não necessariamente traz o mesmo grau de eficiência. Então você teve, né, talvez de alguns anos para cá, esse desenvolvimento local, né? Então até outras empresas, né, empresas até multinacionais, mas que têm hoje suas pistas de teste, tem hoje, né, as suas operações. Hoje eu vejo que essas tecnologias, o país não estaria produzindo tudo que produz, não é só por causa do território, do tipo de terra, clima, seja o que for. As tecnologias vieram para ajudar e muito. Nós estaríamos no primitivo ainda se não tivesse evoluído isso aí. E foi em conjunto. Foram empresas de estudo de genética, empresas de maquinário e de produtos. Então, isso, por exemplo, que permite vocês terem mais de uma safra por ano. Exato, por exemplo. Exato. Sem a genética, isso não tinha. Você tem um material de trigo que ele é suscetível a doenças de cacho, que você só pode botar no inverno, senão num clima úmido e quente, vai dar fungo, vai derreter aquela espiga e não vai te dar nenhum grão. O que adianta? Então, se não houvesse isso, nós não estaríamos fazendo o que estamos fazendo.
Então, hoje ele posta muita coisa do que a gente está fazendo, mas a gente não está nem motivando que façam, a gente só está realmente mostrando coisas que para nós deram certo e outras muito certo. E as erradas também. Eu acho que é importante a gente externar, olha, para nós tal coisa deu errado. Para que haja uma condição de pensamento que se na nossa região nós conseguimos fazer algo, que é isso que nós fazemos, quem sabe numa outra região ele não possa fazer a mesma coisa que eu faço. Mas ele pode, pegando a ideia das coisas que a gente faz, de diversificar, na área dele, no território dele, ele conseguir fazer de alguma forma algo que ele, dentro do processo dele, seja viável, que não é viável para nós. Eu acho que no mundo da agricultura também é uma coisa que a gente ouve muito, quem vive esse mundo sabe que existe bastante desinformação. Por exemplo, questão sobre o uso de agrotóxicos, sobre transgênero, sobre assim. Então assim, a gente ouve muita coisa, se constroem narrativas, né? Acho que isso vai bem ao encontro agora da gente falar sobre ESG, sobre sustentabilidade, etc e tal. Porque eu sei que existe muita desinformação, existe, né, muitas informações erradas em relação ao volume de utilização de agrotóxico no Brasil, sobre a questão de transgênero. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho isso, até para a gente trazer informação estruturada aí para o nosso público. Que deu uma coisa simples, falando no agrotóxico, tudo é muito pesquisado, a ciência está dentro disso aí, nada é chute. Agora, não, mas o cara põe muito. Aí sim, daí é um erro humano. Sim, tá? É um erro de processo. Existe uma prescrição igual ao médico, ele te receita um comprimido, você toma 10, você vai ter um troço. Né? Vai dar errado. Mas isso é muito cuidado, isso tudo. E também, por exemplo, um inseticida, um fungicida, ele não é um veneno para nós, ele não fica na planta. Ele vai agir naquele momento, lá no inseto ou no fungo, e acabou. Ele não vai ficar. Se for corretamente aplicado. Se for corretamente aplicado. Tem produtos que são de contato, então ele bate lá no fungo, no inseto, ele mata. E tem outros que são sistêmicos, eles vão entrar na seiva da planta, se alguém sugar, alguém comer, coisa e tal, o bicho vai morrer. Tá, mas e esse? Tudo tem um período. Então tem coisas que você joga, ele é sistêmico, mas em 15 dias ele já processou outra coisa, não existe mais. Então tudo é desta forma. Agora, de repente, dependendo das narrativas, da ideologia, da coisa, daí surge o que surge. Tá? Mas é interessante que tem até um livro, né, que, né, agradeça aos agrotóxicos por você estar vivo. Porque se não fosse realmente esse tipo de coisa, a alimentação no planeta, não sei quanto mais gente ia estar com fome. Sim. Alimentar 8 bilhões de pessoas. 8 bi de gente. Então, é um processo que é técnico, né? É viável, porque se não fosse, tinha matado a população. O que a gente come, tudo que se come, tem alguma coisa? Sim, se fosse o caso, não, tem alguma coisa, teria matado todo o Zé mundo, comentou já bastante. Estaríamos vivos. A gente tem de fato um processo muito complexo para você poder hoje ter autorização para fazer a venda do que vocês vendem. Né? É muito controle. Então, muito regulada, né? Muito uma área regulada, muito regulada. Super aquilo regulado. que chega, né, na gôndola do mercado, aquilo que chega, né, na mesa da pessoa, ele passou por sem número de controles, né? Seja os internos hoje de vocês, seja, né, de quantas entidades e instituições. Não, e se não tiver uma prescrição, uma coisa de um técnico responsável por isso, não sai. Você não consegue ir numa loja defensiva e dizer, me dá qualquer produto é isso. Bom, me dá a receita. É igual você comprar um tarja preta na farmácia. Exato, você vai precisar de uma prescrição. Alguém tem que dizer que aquilo o cara consegue comprar. Bom, se ele for num lugar idôneo e essa pessoa vender, ele vai ser prejudicado. Não quem comprou, mas quem vendeu. Com certeza. Então, quem está apto a fazê-lo, ele tem que fazer dentro da lei também, porque ele é fiscalizado com isso. Sabe para quem que vende, para quem que vai, o receituário, as obrigações, enfim. E existe essa fiscalização nas empresas que vendem e em nós também. Lá no pé do rádio tem gente fiscalizando tudo, todo ano, todo momento. Então, quanto mais você
está fazendo coisas para terceiros, mais visto você está sendo, mais fiscalizado você será. E a gente, eu sempre falei para eles, ó, não temos medo de fiscal. É melhor que ele venha, que ele veja que está tudo certo. E se por acaso estiver algo errado, a gente corrige. Então, graças a Deus, a gente nunca teve autuação, nunca teve troço errado, coisa e tal, mas a gente quer fazer com que o fiscal vá lá. Então a gente tem amizade bastante, coisa, é o mundo da gente, né? E como vocês, com os juízes, com os desembargadores, a gente tem um contato muito grande com esse pessoal que é amigo da gente, nos instrui, um pessoal capacitadíssimo do Ministério, mesmo, um pessoal muito bom, os caras são muito bons, e aquele fiscal... Eu nunca presenciei uma sacanagem, sabe? Nem conosco, nem com terceiros, de todo esse ambiente que a gente vive lá. É muito leal. Tá certo, parabéns para você, continue assim, mas tá errado, puta, você é meu amigo, mas meu amigo, mas caneta para você aqui, porque na próxima vez que eu vier aqui, você não pode estar errado desta forma, ou nisso, ou seja, em outra coisa. Paciência, você vai responder. Legal. Quando a gente fala do direito administrativo sancionador mesmo, a gente se preocupa e fica muito, muito contente quando a gente vê esse tipo de prática, em que você tem uma área altamente regulamentada, né, e que você tem fiscais preparados, né? Também, mas preparados. E mais do que preparados, né? De que eles estão preocupados com o resultado final. Exato. Você aplicar uma penalidade não necessariamente vai trazer o resultado que você espera. Às vezes a aplicação de uma penalidade desproporcional tira um bom player do mercado, né? Às vezes uma penalidade mal aplicada, ele não vai ter o efeito ou o contrário, uma penalidade às vezes muito branda, ele não é o suficiente como um estímulo para você buscar aperfeiçoar o seu processo, para você buscar melhorar a sua prática. Então, a gente vê que a penalidade é como se fosse um remédio que, se dosado de maneira equivocada, vira um veneno. Né? Se não aplicado, né, numa quantidade ideal, ele não faz efeito nenhum. Né? Então a gente sempre acompanha com bastante entusiasmo por tocar bastante o contencioso, né? por trabalhar com esses litígios, né? Quando a gente vê a administração pública acertando a mão, acertando nessa balança a aplicação da fiscalização correta, né, com o fim de educar, de melhorar a prática, e que isso é incentivado no mercado, né? A gente vê uma indústria, a gente vê segmentos de mercado que se desenvolvem. Quando a gente tem a administração pública muito preocupada em penalizar é sinal que não está indo bem lá. Né? Exatamente. A gente tem alguns segmentos do mercado que você vê que não se desenvolve porque tem uma política que acho que acaba sendo muito 880. Ou você não aplica nada, ou você penaliza de maneira muito grave. Sobrevivem poucos. Né? E a gente enxerga que pessoas do bem, que tem um negócio honesto, ele preza pelo fiscal, porque esse fiscal vai ajudá-lo a melhorar. Sim. Sempre. Até o ponto do fiscal ir lá e não achar mais coisas erradas dentro do processo dele. Mas ele quis. E são práticas, né? Eu acho que até o Zé comentou, é a gestão pela transparência. Exato, então, assim, é jogo preto no branco. Quando você tem isso como uma cultura, né, quando você preza isso, você preza a transparência acima de qualquer coisa, quando a questão está às claras, fica muito mais fácil de você poder dialogar com essa autoridade, e fica muito mais fácil de você olhar para dentro e melhorar suas práticas. Exato. Eu adorei esse termo que o Zé usou, né, que a sustentabilidade não é mais verde, ela é transparente. Né? Acho, indo nesse encontro disso, Zé, vamos falar do assunto que eu queria que você falasse um pouquinho, que é um assunto que a gente é muito caro para a gente dentro do escritório, porque a gente trabalha com isso, a gente tem uma frente muito dedicada a isso dentro do escritório, que são essas iniciativas ESG. Como que o mundo do agro hoje, moderno, enxerga isso? Né? Porque existe a visão da indústria, existe a visão do comércio, né? São vários outros segmentos de mercado, mas acho que o agro é um segmento que tem, são os 3 pilares, né? A parte ambiental realmente é algo que pesa bastante, mas e o social, a parte de governança, de gestão, então explora um pouquinho essa frente comigo aqui.
Cara, eu posso falar por mim, né, José Bento aqui, em nome da Mutuca também. Você é o Zé Bento. Zé Bento. Não falo em nome de todos os produtores, mas né, tudo isso que a gente vem conversando aqui é o nosso esforço para que realmente haja essa transparência e, cara, para que a gente arrume menos BO para nós, para que a gente reduza nossos custos, para que a gente seja mais eficiente, para que a gente cause menos impacto negativo. Né? O nosso esforço realmente é para fazer o que a gente faz de melhor, causando o mínimo de impacto negativo possível. Né? Seja desde mantendo não só as gerações da empresa, né, dos donos da empresa, mas sei lá, gerações de colaboradores, gerações de clientes, gerações de parceiros, que isso é uma coisa que existe lá de fato. Né? E acho que isso é algo que tem que ser realmente trabalhado e ser mantido. O ESG tá, né, de coisas que eu escuto, eu acho que ele é muito desvirtuado e quem sabe logo seja um tema já bem batido assim, porque o pessoal, né, mas da maneira com que eu enxergo, eu acho que é um conceito interessante no sentido de, né, eu até vou recomendar um livro para vocês, eu não terminei de ler ainda, mas de tanto que eu estou curtindo, o Simon Sinek chama O Jogo Infinito. E fala muito dessa filosofia que a Mutuca tem, que realmente a gente não tá para ganhar toda vez, porque a gente não sabe que dá para ganhar toda hora, nem sempre você vai estar sempre à frente dos teus concorrentes, você nem sempre vai estar nem sempre vai estar com o melhor preço, nada disso, a gente sabe que a gente tem que estar no game, ponto. Temos que jogar sempre. Para jogar sempre. Tem que estar em todos os campeonatos. O objetivo é estar em todos os campeonatos. E como é que a gente vai fazer isso? Se a gente tá, né, o nosso negócio é agricultura, a gente precisa de um substrato que funcione, que é terra. Ok, como é que a gente vai manter isso? Né, hoje em dia, eu acho que a agricultura orgânica saiu um pouco do foco ali, vamos dizer, do ESG, pode ser? Porque acho que ela se tornou um negócio muito cheio de regras. Acabou ficando limitado, um troço mais nichado. E não, né, acaba não tendo tanta escala quanto a gente gostaria. Entra muito aí nessa questão de se realmente é orgânico ou não, né? Vamos ver o que o cara está fazendo lá. Né? Mas, enfim, o que tem se trabalhado bastante hoje é a agricultura regenerativa, né? Que o pessoal tem trazido um conceito bem interessante. E é bem o contrário da agricultura orgânica, que trabalha mais essa ideia de não ter muitas regras. Né? É partir do princípio que, cara, você precisa ser eficiente porque fertilizante é super caro, defensivo é super caro, semente é super caro, é tudo caro. Então você vai querer passar, fazer 5 aplicações ao invés de 3? Não. Se você puder aplicar nada de defensivo, show de bola. Melhor. Mas como é que você vai chegar nisso? Não dá para simplesmente não aplicar mais. É uma construção de um negócio a longo prazo que você tem que ir ali trabalhando. Né? A ideia é trabalhar o ambiente para que a planta não necessite dessas coisas. Né? Se a planta está bem nutrida, ela não vai mandar esses sinais, porque a natureza é sábia, né? Vamos dizer. Um tomate que não tem valor nutricional suficiente para um animal ou um ser humano vai ser consumido por outra coisa, seja um inseto, um fungo, alguma coisa. Legal. Então essa ideia realmente é que a planta saiba o que ela pode dispor para um fungo e o que ela pode dispor para um ser humano. E a ideia realmente é construir esse ambiente em que a planta se nutra e, né, em vez de eliminar a praga da lavoura, a praga simplesmente não vai lá. Tem as suas próprias defesas, entre as também, é como a gente. É imunidade, é a mesma coisa da imunidade, é como se fosse a imunidade. Né? E funciona da mesma forma. Se você ficar tomando antibiótico todo mês, porque você está doente, uma hora você vai dar pau. Né? A mesma coisa com o defensivo. Então a gente trabalha realmente esse ambiente para que essa vertente da sustentabilidade do negócio se mantenha e seja cada vez mais eficiente, né? A parte social, de novo, você precisa de pessoas lá dentro que entendam no negócio, que estejam a fim de vestir a camisa, que saibam que existem perfis diferentes dentro de um time, que essas pessoas precisam se encaixar. Isso é uma construção que, cara, leva tempo. Agora está entrando uma geração Z e você tem que entender. Tua força de trabalho para os próximos anos é esses caras aí. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Sim, e tem como. E tem jeito. Claro, tem claro, jeito. Tem, não, claro opa, tem um monte de gente precisa boa. Precisa ser abordado. Tem muita gente boa. É o approach, é a forma. Sim, A gente tem que ter um escritório jovem, a gente pega, né? Se você tira, né, a ansiedade dessa turma, a vontade de, né, fazer rápido, tem uma capacidade de entrega absurda. É verdade. Então, as pessoas... Você tem que estimular eles de outro jeito, né? Eu sou pai, então eu vejo hoje, né? Minha filha a mais velha tem 18, e eles são uma geração dos porquês. Eles precisam de mais explicação. Não é, né? Eu, quando meu pai me mandava, eu obedecia, acabou.
né? Não tinha discussão. Obediência hierárquica. Né? Hierárquica. Hoje a hierarquia por hierarquia ela não funciona mais muito bem. Então você precisa investir mais tempo na educação mesmo dele. Perfeito. E a educação de dentro de casa mesmo. É, Educação é de dentro de casa, é o berço, é ali, é você construir, né, nele um caráter e ensinar que a sorte ela só vem para quem trabalha. Né? A sorte ela aparece para quem se esforça. Então, De assim, fato. eu acho que essa é uma missão que a nossa geração, a minha geração aqui do Pironte, a gente, o nosso escritório é, como eu falei, um escritório jovem, eu sou o mais velho do escritório. Então a gente tem uma mão de obra extremamente jovem, mas fantástica. A gente consegue identificar entregas muito diferenciadas desde que eles recebam o estímulo da forma correta. Né? Eles precisam se sentir parte daquilo, eles precisam entender, né, que eles estão dentro daquilo também. Então esse trabalho de aculturamento que vocês fazem dentro do negócio, isso é o segredo do sucesso do futuro de vocês. Porque antigamente a gente vê que era só uma condição de sustentação da família. O cara se importava com quanto ele ganhava. Não, agora se aquilo pagava as contas isso. dele e dava certo, ele ficava ali. Agora não. Agora Precisa você tem que de um dar um propósito. monte de outras Isso. coisas para que o cara fique ali além do salário. Ele precisa de um propósito. Ele Exato. precisa de um Fato. lugar para chegar junto com você. Ele precisa se De sentir fato. parte do Parte do projeto. negócio. Isso, Exato. Ter noção de exatamente. objetivo. né? Isso. E a ideia de propósito é muito legal com a ideia do jogo infinito. Se total. Não vai a tua acabar nunca ideia, isso aí. né, e a gente talvez a geração já tenha passado, a geração de quem se aposentava. Sim. Né? Tem muita gente que trabalhava pensando, né, o jogo era finito, ele quer chegar no final do jogo com tantos anos, 54, 56 e se aposentar. E ali ele vai. Hoje em dia o propósito ele te permite jogar o jogo infinito. Né? Se aquela visão faz sentido para você, se aquele propósito, né, Eu quero ir toca, até quando eu aguentar. né, você vai pensar nas próximas gerações, você vai pensar que, né, que essa questão ela vai continuar. Toda a ideia de planejamento familiar, né, no negócio, no business, ele tem a ver com isso, né? Então, em que você vai pensar que você vai profissionalizar, que você vai, né, desenvolver novos instrumentos dentro dessa organização, para que essa organização despersonificada ela continue enquanto ela atingir o propósito dela, enquanto ela, né, desenvolver os seus objetivos. Né? Essa é uma visão muito moderna. Né? A gente vê moderno. quão atento nós, como proprietários, temos que ter esse dinamismo. A gente não pode achar que tá bom. Eu me lembro também quando, essa idade mais ou menos, eu tenho 30 anos de diferença com meu pai. Eu estou com 62, é mais ou menos a diferença que eu tenho com o Zé. Quando ele estava perto dos 65, eu me lembro uma vez ele me falou assim: meu filho, mande bala você aí, porque se fosse pro pai, tá bom. Pra mim tá bom. E eu já cumpri. Pô, eu não quero estar nessa frente mais, tá louco, cara. Você quer, pegue você aí e mande bala. E é o que eu falo para ele. Porque se eu não tivesse meus descendentes, hoje, quem sabe eu tivesse arrendado já, não ia vender. Mas ia ter arrendado, eu estava tendo uma vida mais sossegada. Para que dar murro em ponta de faca depois de velho? Né? Mas então eu digo para ele, por isso que realmente a grande condição de evolução do negócio é com a geração mais nova. Sim. Né? Sim. E a gente tem que ter essa compreensão para eu poder apoiá-lo, que eu não posso largar, mas é complicado, tá? Entender de tudo aqui. Hoje tem muitas coisas que o Zé faz que eu não tenho capacidade de fazer. Eu tenho essa modéstia de saber que eu não sou capaz de fazer coisas que meu cunhado fazia, o Tonzi, que nesse ramo da parte de gestão, tem coisa que ele fazia que era ele que fazia. Sim. Meu negócio andava, graças a Deus, ao Tonzi. Hoje tem muitas coisas que o negócio anda por causa do Zé. Não é por minha causa. Aí que entra o ponto principal do ESG, que é o G. Aham. Que, cara, para a empresa rural, eu não sou consultor, mas é um tema muito caro para mim. Eu tenho conversado com muitas pessoas, né, que estão vivendo esse tipo de situação, pessoal da idade do pai, pessoal da minha idade, e é um problema latente, cara. Eu até falo na câmera aqui, se você tem uma empresa rural, procure ajuda, porque, cara, é muito importante. Sim. Não adianta nada você ter um puta de um time, você montar uma estrutura, você ser o gigante de qualquer coisa que seja. Se você não tiver o teu troço, né, tua casa bem organizada, se não tiver redondinho, se você não tiver um plano de sucessão, as fragilidades das empresas hoje estão nesse tipo de coisa e, cara, é bizarro, que até, vamos dizer, textbook, aula 1 de sucessão. Sim. Né, tipo,
Ora, estão querendo negociar as coisas aí antes de eu morrer? Já estão querendo repartir tudo. Estão querendo me matar? Isso Estão querendo me matar muito, antes de eu cara, morrer? Muito. Sim. E é muito louco porque, né, vamos dizer, tá claro na cabeça das pessoas, todo mundo entende realmente o risco que envolve esse tipo de coisa, seja um sucessor que não quer nada com o negócio e daí vai queimar, ou seja um sucedido que não quer passar de forma alguma e daqui a pouco vai morrer e os caras vão ter que queimar metade do patrimônio para ficar com a outra metade. É muito importante isso, e realmente eu acho que é o ponto principal aí vamos dizer, de sustentabilidade em negócios rurais. Tá Negócios em cima familiares também, né? De sucessão. Eu fiz essa provocação com vocês em relação a SG até para ver a visão de vocês, porque é importante a gente faz essa provocação em vários segmentos do mercado, mas principalmente porque assim, a gente tem uma visão dentro do escritório muito madura em relação a isso, porque essas práticas ESG, elas ganharam essa nomenclatura a partir, né, de um grande fundo que falou que só ia investir em empresas que tivessem essa vertente, etc. Todo mundo conhece essa história. Mas o que a gente viu dentro dos clientes é que a grande maioria já faz muita coisa. Mas não tem isso estruturado dentro de um framework para mostrar para o mercado, para dizer, ó, eu faço. Então, hoje eu acho que tem muito mais a ver com você organizar as coisas dentro de um framework para apresentar, do que você começar novas iniciativas e reinventar teu negócio a partir dessa visão. Né? Eu acho que tem muito a ver com isso e é algo que você já se preocupava. Bom, como a gente falou no começo, passa rápido. Tá? A gente já extrapolou até aqui um pouquinho o tempo, porque o papo estava muito bom. Tô, né, muito feliz. Nossa, aí. São 5 horas. Foi muito legal. Eu queria, né, me despedir de vocês aqui, agradecendo, né, dizer que são duas pessoas muito queridas. Eu, pessoalmente, gosto muito de vocês, então, para mim, foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Eu sei que a agenda de vocês não é fácil, porque a agenda de vocês não acontece aqui em Curitiba, né? Para a gente é um grande prazer. Toda vez que a gente senta aqui, a gente pode trazer os nossos parceiros, os nossos clientes. O Zé é da nossa família, né? Não posso esquecer disso. Toda vez que a gente traz vocês aqui para compartilhar com a gente, é uma sensação muito de gratidão em relação à gratificação em relação a tudo que a gente faz, né? É muito legal a gente tocar o dia a dia, e quando a gente senta para conversar, a gente vê que os nossos valores, os nossos propósitos, eles estão muito alinhados com os nossos clientes. A gente fala, tem muita coisa que não acontece por acaso, né? Então a gente vê essas visões, né, que passam gerações, né, que são construções aí de 50, 80, 70, 100 anos acontecendo agora, né, e as novas gerações assumindo isso, e a gente de certa maneira, né, participando. Pra gente é um prazer muito grande. Então, em nome de toda a Peronte Advogados aqui, é um prazer estar com vocês e ter a oportunidade de dividir aí o espaço com vocês. Maravilha, da mesma forma. A gente que agradece a condição de vocês terem nos aberto essa porta para a gente conversar sobre o nosso negócio. E espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Foi muito, com certeza. Foi muito legal. Agradeço a atenção. Boa. Obrigado, Edu. Obrigado, Rafa, por a oportunidade de estar junto com vocês. Sempre é o que liga, mas de vocês abrirem realmente o espaço para a gente poder conversar. E como diz o vô, de acharem que a gente tem alguma coisa interessante para falar aí. Vocês têm muito. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. E é isso aí, pessoal. Então a gente vai encerrando por aqui esse nosso episódio. Próximos virão, com certeza. Um forte abraço a todos e até a próxima.